Olá! Quando a gente ouve falar em mercado financeiro, em bolsa de valores, é muito comum já vir na cabeça uma imagem de algo super complicado, né? Cheio de gráficos, números, quase uma outra língua. Mas e se eu disser que a lógica por trás disso tudo é mais parecida com o bom e velho senso comum? Aquele que a gente já usa todo dia. Hoje vamos usar umas ideias bem conhecidas para entender esse universo que, no fundo, é bem mais simples do que parece. Para a gente começar, vamos esquecer um pouco essa imagem de tela de computador. Pensa comigo numa coisa bem do nosso dia a dia. Um comércio que, olha, com certeza tem aí perto da sua casa. É isso mesmo, uma padaria, aquele lugar com cheirinho de pão quente de manhã. Pode acreditar, essa padaria vai ser a nossa principal ferramenta para entender como as grandes empresas e a bolsa de valores funcionam. Tudo começa com algo que a gente conhece e entende. Então, vamos lá. Antes da gente pensar naquelas empresas gigantescas, a gente precisa entender o básico, o coração da coisa, como um pequeno negócio se sustenta. Porque no fim do dia, uma grande empresa nada mais é do que um negócio de bairro que deu muito, muito certo. Pensa um pouco aí na padaria da esquina. O que faz ela ser um bom negócio? O que a gente olha e pensa, essa aí vai bem das pernas. A resposta, na verdade, a gente já sabe, é bem intuitiva. A lógica é bem simples, olha só. Primeiro, a padaria tem que vender bem, né? Vender pão, bolo, café. O dinheiro que entra dessas vendas no mundo dos negócios tem um nome: receita. Segundo, claro, tem as contas para pagar, o aluguel, o salário dos funcionários, a farinha, a conta de luz. Isso são os custos. E o mais importante, no fim do mês, depois de pagar tudo, tem que sobrar dinheiro no caixa. Essa sobra, esse respiro, é o lucro, viu? Receita, custo e lucro é a base de tudo. Muito bem, agora vamos dar o próximo passo. Imagina que a nossa padaria faz tanto sucesso, mas tanto sucesso, que o dono começa a sonhar em abrir filiais no país inteiro. Como é que ele conseguiria fazer isso? Então, o raciocínio é o seguinte: para um crescimento tão grande, precisa de um dinheirão, muito mais do que o dono tem guardado. Aí ele tem uma ideia. E se ele convidasse outras pessoas para serem sócias do negócio dele? A forma de fazer isso é vender pedacinhos bem pequenos da sua padaria. Cada pessoa que compra um desses pedacinhos está ajudando a empresa a crescer e, em troca, se torna um dos donos também. E esses pedacinhos no mercado têm um nome oficial, são as ações. E aqui está o ponto principal, sabe? Uma ação não é só um papel ou um número piscando na tela. É um título de propriedade. É como se fosse um pedacinho da escritura do imóvel. Quando alguém compra uma ação daquela rede de padarias, essa pessoa está de fato comprando um pedaço real da empresa. Ela se torna literalmente um dos muitos donos daquele negócio. Certo. Agora que a gente é dono de um pedacinho da empresa, a pergunta volta a ser a mesma lá do começo. Como é que a gente sabe se a nossa rede de padarias gigante continua sendo um negócio saudável? Lembra do lucro da padaria lá do bairro? O dinheiro que sobrava no fim do mês? Pois é, com a empresa grande acontece a mesma coisa. Quando ela fecha o ano e vê que teve um bom lucro, a diretoria pode decidir: olha, vamos pegar uma parte desse lucro aqui e distribuir entre todos os nossos donos, ou seja, entre todas as pessoas que têm as ações da empresa. E essa fatia do lucro que é distribuída também tem um nome, são os dividendos. É uma forma da empresa dizer obrigado para quem acreditou nela, para quem se tornou um dos seus proprietários. É a parte da pessoa no bom resultado do negócio, exatamente como o dono da padaria original ficava feliz com o dinheiro que sobrava do trabalho dele. Tá, e aí vem a grande dúvida, né? A gente vê o preço daquele pedacinho da ação subindo e descendo. Como é que se sabe se o valor que estão pedindo por ele é um preço justo ou se de repente não está caro demais? Olha, tem um jeito bem pé no chão de ter uma primeira noção. É só comparar duas coisas bem simples: o preço que se paga por uma ação e o lucro que a empresa consegue gerar para cada uma daquelas ações. É basicamente uma relação de custo e benefício. Quanto eu pago e quanto eu recebo de resultado. Essa comparação entre o preço e o lucro gera um número. O pessoal do mercado chama de índice P/L. Mas o que ele significa na prática? Pensa assim: um P/L de 10, por exemplo, quer dizer, de uma forma bem simplificada, que se o lucro da empresa continuasse igual, levariam 10 anos para o dinheiro investido naquela ação se pagar. Isso ajuda a ter um cheiro, uma noção, se algo parece caro ou barato. Agora, a gente vai chegar num ponto que eu sei que deixa muita gente com o pé atrás: a segurança. Será que isso tudo não é muito arriscado? Não é parecido com um jogo de azar? Essa é a dúvida mais comum e a mais justa de todas. Muita gente pensa: isso aí não é um cassino onde a gente pode perder tudo da noite para o dia?
É uma preocupação muito legítima, mas a verdade é que o mercado financeiro está bem longe de ser uma terra sem lei. O ponto-chave aqui é que existe uma estrutura muito séria por trás de tudo. Existe uma lei principal, a chamada Lei das Sociedades por Ações, que é tipo um manual de regras de como essas empresas devem funcionar. E mais importante, existe um juiz nesse jogo, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. É um órgão do governo que funciona como um fiscal, um árbitro, cuja única função é vigiar tudo para garantir que as regras sejam cumpridas e para proteger quem investe. E na prática, o que essas regras e essa fiscalização toda garantem? Uma palavra: transparência. As empresas são obrigadas, por lei, a abrir suas contas e mostrar para todo mundo se estão dando lucro ou prejuízo. Elas têm que publicar os resultados. Ou seja, ninguém precisa investir no escuro, na base do eu acho. A informação está lá, é pública. E com isso, a gente volta lá para o nosso começo. Os números são muito maiores. Claro, a escala é outra. Mas os princípios, a base de tudo, são os mesmos. Olhar para uma grande empresa é tentar entender se ela vende bem, se controla seus custos e se, no fim, sobra dinheiro. A lógica que a gente usa para saber se a padaria do bairro é um bom negócio é a mesma que nos guia no mundo dos investimentos. A pergunta que fica é: será que aquilo que parecia tão complicado não é, na verdade, só uma extensão do nosso bom e velho senso comum?